Gênesis capítulo de número 7, versículo de número 6, diz assim: E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Versículo 7. Entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Amém? Bom, nós lemos aqui sobre o acontecido. Então, nós falamos aqui sobre Noé e o dilúvio, né? Tudo o que aconteceu na vida de Noé e sua família. Noé era um homem temente a Deus, e diz a Bíblia que o Senhor deu uma ordem a Noé. Deus ia lançar o dilúvio sobre a terra, e Noé teria que fazer uma arca. Nessa arca ele teria que colocar uma dupla de cada animal, e a Bíblia diz, conforme nós lemos aqui, que na arca Deus ia acabar com toda sobre a face da terra. As águas iam destruir toda a vida sobre a face da terra. E Noé, ele teria que entrar com os animais na arca, com a sua família, que eram seus filhos, as suas noras e a sua esposa. Noé tinha 3 filhos, e esses filhos foram com as suas esposas, e Noé também levou a sua esposa. Então a família de Noé entrou na arca com os animais, né? E a Bíblia diz que quando eles entraram na arca com cada animal e a família de Noé, Deus vedou a arca, e durante 40 dias e 40 noites veio chuva sobre a face da terra. E durante 40 dias e 40 noites, Noé e sua família tiveram que ficar na arca. Eles não podiam sair de lá. O que a gente está lendo hoje sobre Noé? Essa palavra, ela é muito pertinente para os nossos dias. Essa palavra, ela vem de encontro, pode parecer que não, mas ao que vivemos hoje. Nós estamos vivendo um fenômeno que é o isolamento social, onde por causa de um vírus as pessoas estão tendo que ficar nas suas casas. E é certo isso. O motivo de estarmos fazendo esse culto online é para que você não se submeta, nem a sua família, a risco nenhum de contaminação. Por isso estamos fazendo o culto online. Você está recebendo, você está conosco, adorando ao Senhor. Tivemos agora esse momento maravilhoso, e agora você está recebendo a ministração da palavra de Deus. E por causa desse vírus, nós tivemos que tomar essas precauções. Esperamos que seja breve, mas quando Noé entrou na arca com a sua família e os animais, Deus havia dito a Noé que ia acabar com toda a vida sobre a face da terra. E Noé também não sabia quanto tempo eles iam ter que ficar isolados ali dentro daquela arca. Foram 40 dias e 40 noites. Eu estava olhando algumas coisas, né? Falando sobre isolamento social. Como é que as pessoas estão lidando com isso pelo mundo? Como é que as pessoas estão fazendo pelo mundo? É interessante que começou do Vaticano, né? A Itália, ninguém pode sair de casa, se sair a polícia manda voltar, e o próprio Papa Francisco está transmitindo a missa online. Então o Vaticano foi o primeiro a aderir online, transmitindo a missa. Não sei se você sabe, alguns serviços de TV paga estão abrindo o sinal para que os seus assinantes possam assistir. Até os canais premium mais caros estão abrindo o sinal para que as pessoas sejam encorajadas a ficar em casa. Eu tenho minha operadora, estava comentando isso outro dia com a minha esposa. Minha operadora, meu plano de dados acabou. Minha operadora me mandou uma mensagem dizendo que estava me dando mais 2 GB para que eu pudesse estar em casa ligado nas notícias sobre o coronavírus.
muita gente, tem muitos cantores que estão de casa fazendo live para entreter as pessoas. Então, nesse período, muitas pessoas estão arranjando soluções, né? E é muito interessante, esses dias teve grupos de cristãos, de crentes, marcando para cantar Porque Ele Vive. Tem alguns vídeos aí pela internet, o pessoal cantando Porque Ele Vive na janela das casas, muito interessante. E na Itália, as famílias, no horário da tarde, elas vão para a janela, elas vão para a porta de casa cantar. Os que têm instrumento tocam instrumento, os que cantam ficam lá cantando para que eles passem o tempo, né? É interessante a gente falar sobre o dilúvio, sobre a arca, sobre a família de Noé, porque eu fico pensando, o que será que Noé fazia com a sua família para matar o tempo? O que será que acontecia ali dentro da arca, né? Porque eu até falo com a pastora Jaqueline, principalmente crianças, né? Tem muito pai e mãe falando assim: puxa vida, as crianças estão em casa, não tem aula, eu não estou aguentando, meu Deus, meu filho. Bom, se você queria ter um filho para que ele não ficasse em casa, não tivesse, né? Você que é pai e mãe, que está desesperado porque não tem aula, que você é obrigado a aguentar o seu filho em casa, bom, então que você não fosse nem pai nem mãe, porque ser pai e mãe é estar com o filho. Bom, o que essa palavra nos diz? Noé, um homem de Deus, ele precisa entrar na arca com a sua família. Para quê? Para escapar da morte, para escapar da destruição. Noé e a sua família, para escapar da destruição, eles precisam entrar na arca e se isolar. O resto do mundo foi destruído. Moisés e sua família, Noé e sua família sobreviveram. E é muito interessante essa experiência de Noé, porque você já parou para pensar como foram aqueles 40 dias dentro daquela arca, todo mundo junto, com aquele monte de bicho, aquela centena de animais, e ainda a família de Noé. Nesses dias, o isolamento social, ele tem feito o ser humano ele se deparar com um dos maiores desafios da humanidade. Sabe qual é o maior desafio da humanidade? É o lidar consigo mesmo. O maior desafio da humanidade nesses tempos de isolamento social é lidar consigo mesmo. Porque com Noé, com a sua família, não foi diferente. Porque qual era o maior problema de Noé dentro da arca? Já parou para pensar nisso? Qual era o maior problema de Noé dentro da arca? Será que o maior problema de Noé dentro da arca eram as cabras, que ficavam berrando o tempo todo, não deixavam ninguém dormir? Será que o maior problema de Noé dentro da arca eram os elefantes, né? Imagina, ter que limpar aquele amontoado de cocô de elefante todo dia. Será que o maior problema de Noé dentro da arca era o gambá, que fedia o tempo todo dentro de Noé? Já pensou? Noé ia dar uma sentada no chão, sentava em cima do gambá sem querer, né? Aquele fedor, aquela coisa. Será que o maior problema de Noé era esse? Deixa eu te falar uma coisa. O maior problema de Noé dentro da arca não eram os animais. O maior problema de Noé dentro da arca eram os próprios seres humanos. O maior problema de Noé ali era a sua própria família que ali estava. Porque se você parar para pensar, nessa época de Big Brother, a arca de Noé foi o primeiro Big Brother a ser feito. O primeiro Big Brother foi Deus que criou, a arca de Noé. Uma família enclausurada num lugar controlado, só que a diferença é que tinha um monte de animal junto, né? E aí você imagina como é que foram aqueles 40 dias de Noé. Porque talvez você está aí na tua casa, sem poder sair, ou saindo só para trabalhar, e você já não aguenta mais a tua família, você já não aguenta mais o teu filho, você já não consegue mais olhar para o teu marido, para a tua esposa, você está dizendo: meu Deus, eu preciso sair de casa, eu preciso sair desse ambiente. Mas assim como Noé, nós vivemos dias que para que você sobreviva, você e sua família, é necessário ficar enclausurado dentro da arca. E imagina Noé durante aqueles 40 dias. Vamos fazer um paralelo. De repente você acha que você está sofrendo muito. Olha só como Noé sofreu. Imagina, durante 40 dias, será que eles tomavam banho dentro da arca?
Porque a Bíblia não fala nada. Deus não ordenou a Noé encher tanques de água para que eles pudessem tomar banho. Então presume-se que durante aqueles 40 dias ficou todo mundo ao Deus dará dentro da arca. Devia estar dando mosca já em Noé e sua família, porque 40 dias sem tomar banho era complicado. Durante 40 dias tendo que aturar os hábitos um do outro, porque o maior desafio de você conviver com alguém é ter que lidar com os hábitos daquela pessoa, que muitas vezes diferem dos seus, né? Então imagina, durante aqueles 40 dias, Noé tendo que aturar a sua cunhada, porque eram seus 3 filhos, casados com as suas 3 esposas, então tinham cunhados de Noé. Durante 40 dias, Noé tendo que aturar a sua cunhada, depois do almoço, ficar chupando dente. Já viu aquela pessoa que acaba de comer e fica chupando dente? Não dá um nervoso, não é esquisito? Não dá vontade de falar, para com isso, pelo amor de Deus, miserável. Imagina, acabava o almoço lá, sabe-se lá como é que eles cozinhavam dentro da arca, que devia ser um desafio também, né? A mulher de Noé não botar fogo na arca cozinhando, e aí Noé tendo que aturar os hábitos dos seus filhos, das suas noras. Imagina, durante 40 dias, a esposa de Noé tendo que aturar Noé deixando toalha molhada em cima da cama. Ela devia ter vontade de matar Noé, né? Aconteceu isso, né? Esposa, marido chega em casa, larga a meia fedorenta no sofá, parece que morreu alguém ali, não dá nem para chegar perto, né? A toalha molhada. Imagina 40 dias, os filhos de Noé apertando metade da pasta de dente. Aí você vai escovar o dente, né? Tá metade da pasta apertada. Aí você aperta, não sai nada, você tem que enrolar a pasta. Tem casamentos que se desfazem por causa disso, né? Porque a pessoa aperta metade da pasta do dente. Imagina, durante 40 dias, Noé indo tomar banho, quando olha para o ralo, aquele tufo de cabelo no ralo, que as suas noras foram lavar a cabeça, sua esposa, e estava aquele monte de cabelo no ralo. Imagina Noé durante 40 dias, acabou a janta, todo mundo olha para a pia, está lá aquela imensidão de louça para lavar. Quem é que ia lavar aquela louça? 40 dias eles brigando para saber quem é que ia lavar a louça. Imagina, durante 40 dias, quando a esposa de Noé levantava a tampa do vaso, o vaso todo urinado em volta, porque eram 4 homens na casa, Noé e seus 3 filhos, e homem não tem pontaria, né? Ou então, quando ela levantava a tampa do vaso, estava lá aquele pedaço de papel higiênico dentro do vaso, que tem gente que parece que tem prazer de fazer isso, né? Acho que é para testar, para ver se a descarga vai levar. 40 dias, imagina. 40 dias a esposa de Noé vai, limpa a casa toda, passa pano. Aí Noé vai lá no convés, vê como é que estão as coisas. Quando ele volta com o sapato todo sujo, limpou, entrou de sapato sujo em casa. Imagina, 40 dias, Noé e sua família tendo que limpar o cocô dos animais, o cocô do elefante, o cocô do camelo. Tinha cachorro na arca também, o cocô do gato, o cocô do tigre, o cocô da cabra, as bolinhas. Imagina Noé e sua família tendo que limpar cocô todo dia. Imagina durante 40 dias Noé e a sua família tendo que viver uma rotina familiar. Bom, talvez você se identificou em alguma dessas características, né? Porque é isso que é o nosso grande desafio hoje. O maior desafio de Noé, sabe qual era? O maior desafio de Noé é quando todo mundo ia dormir. O maior desafio de Noé é quando todos já estavam dormindo, ele tinha que sair para supervisionar como é que estava a arca, tarde da noite. Tarde da noite não tinha ninguém para falar, tarde da noite não tinha ninguém para brigar, tarde da noite não tinha ninguém para conversar. E Noé ali, ele se deparava consigo mesmo. E Noé ali, não havia distrações, não havia trabalho para fazer, não havia para onde ir. E Noé, ele tinha que estar consigo. Um estudo feito por uma faculdade americana, ela diz que pessoas que falam muito, geralmente, só tagarela, verborrágica, que fala muito, geralmente são pessoas mal resolvidas na vida, pessoas que têm problemas internos muito profundos e pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Elas odeiam ficar sozinhas
Porque quando elas ficam sozinhas, ela tem que suportar a si mesmas. E elas não se suportam. Talvez o maior desafio desse isolamento social que estamos vivendo é lidar consigo mesmo. O lidar com os próprios pensamentos. É o lidar com as próprias memórias. Talvez um dos maiores desafios desses dias que estamos vivendo, não do coronavírus, não do vírus em si, mas é que nós, durante esses dias, temos que estar mais em casa, temos que estar mais com nossas famílias, e para muitos já é um desafio muito grande ter que lidar com os seus, mas para muitos de nós o maior desafio não é só lidar com os seus, é lidar consigo mesmo. É quando nós encontramos conosco, com os nossos pensamentos, com as nossas memórias. Muitos de nós não suportam estar consigo. E aí ou você cresce como ser humano, ou você enlouquece. Porque qual foi o primeiro ato de Noé? Depois que ele desceu da arca. Primeiro fizeram um sacrifício a Deus, amém. Mas a Bíblia diz que Noé deu para plantar uma vinha, esperou dar uvas, e dessa vinha Noé encheu a cara e ficou bêbado. A Bíblia diz isso, para tentar aliviar aqueles, porque foram 40 dias tendo que se suportar e tendo que suportar os seus. Nesses tempos de coronavírus, um dos maiores problemas não está sendo o vírus em si. Você vê que por mais que se fale da gravidade da coisa, as pessoas elas insistem em não ficar em casa, em sair. Tem gente que está falando assim, muitas pessoas já estão dizendo: eu não aguento mais ficar em casa, eu preciso sair. Sabe por quê? Porque não tem prazer consigo mesmo, porque não tem paz para viver em paz, porque não consegue lidar consigo, não se suporta, e por isso precisa colocar na vida trabalho, precisa colocar na vida bens, precisa colocar na vida afazeres. É aquela pessoa que ela não consegue parar, porque se ela parar, a cabeça não para de pensar, a cabeça não para de as memórias virem. É aquela pessoa que realmente precisa da paz de Cristo e não consegue lidar consigo mesma, portanto precisa de artifícios para conseguir viver. Nesse tempo de coronavírus, Deus está nos mostrando a nós mesmos quem nós somos de verdade. Nesses tempos de coronavírus, o Senhor tem nos colocado diante da nossa família, dos nossos. E muitos de nós não conseguimos suportar viver um dia com o outro. A conclusão é que a gente precisa usar esses dias. Para quê? Nos aproximarmos das nossas famílias. Tenho certeza que depois que Noé e sua família desceram daquela arca, depois daqueles 40 dias, o relacionamento deles foi outro, a vida mudou. Durante esses dias de coronavírus, tempo que você tem que ficar em casa com a sua família, e nunca foi tão bem utilizado o termo família. São aqueles que estão debaixo do seu teto e vivem com você. Tem muita gente que durante esse período vai voltar a conhecer a sua família, porque nem conhecia mais. Porque muitas vezes, por causa do corre-corre do dia a dia, a gente deixa de lidar um com o outro diretamente e só lida indiretamente. A gente se obriga a lidar com as obrigações do dia a dia, mas já perdemos o prazer de estarmos juntos somente por estarmos. Então, durante esse período, aproveite para conhecer a tua família, para novamente ser família junto com eles. Esse período de coronavírus serve para nós nos reconectarmos com os nossos, aqueles que realmente fazem falta. Estava falando com o pessoal aqui mais cedo, não era nosso desejo estar fazendo um culto online. Que falta eu sinto dessas portas levantadas, cheia de gente aqui, o altar, a comunhão. Em nome de Jesus, esse tempo vai passar, mas enquanto ele não passa, que você se reconecte com aqueles que valem a pena de verdade. Nessa época de coronavírus,
vale para nós fazermos um autoexame, para nós olharmos para dentro de nós e realmente entendermos quem somos e quem são aqueles a quem nós dizemos amar, quem somos e se temos vivido de acordo com aquilo que dizemos ser, e aos que amamos, se os temos amado de verdade ou só falamos e nada fazemos. Nessa época em que estamos vivendo, é hora de você se conhecer melhor, é hora de você olhar para você, é hora de você perder o medo da solitude e ter realmente esse hábito de ter um momento na tua vida para você, para pensar, para refletir, para deixar Deus agir na tua mente. Nessa época que a gente vive, e não tem época melhor do que essa para conhecermos mais a Deus. Você tem mais tempo para orar, você tem mais tempo para ler, você tem mais tempo para buscar de diversas formas a presença do Pai, buscar a presença dEle. Vivemos uma época propícia a conhecer mais a Deus, conhecer mais o nosso próximo, conhecermos mais a nós mesmos. Assim como o filósofo dizia, conhece-te a ti mesmo. É essa época, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, se lá fora o vírus está sendo propagado e você precisa estar na tua arca, e existem muitas pessoas que não estão mais aguentando ficar na arca, existem muitas pessoas que não estão mais suportando estar dentro da arca, estão dizendo que na arca está muito ruim. Mas se Noé tentasse sair da arca, lá fora só tinha morte, só tinha podridão. Se dentro da arca estava difícil, fora da arca estava impossível. Depois dos 40 dias, a água baixou. Noé e sua família desceram da arca e eles adoraram a Deus. Uma hora, tudo isso vai passar. Mas quando tudo isso passar, o que terá restado de nós? Quando tudo isso acabar, será que nós estaremos melhores, pessoas melhores, seres humanos melhores? Ou teremos enlouquecido? Ou teremos pensado em abandonar a arca? São tempos de reflexão, são tempos de amar, são tempos de nos aquietarmos, é tempo de estarmos felizes com o que temos, de percebermos aquilo que temos e a quem temos ao nosso lado. É o momento de você parar e olhar para a tua esposa, para teu esposo, para o teu filho, para a pessoa que mora com você e se dedicar. Você agora tem tempo. Não é o momento de ficar pensando no que tem lá fora, no que tem para fazer, no que tem que acontecer. Não, o Senhor está utilizando desse tempo para que você se aperfeiçoe e para que você redescubra aqueles que estão do teu lado, sem preocupação, sem ansiedade. Parecem ser momentos de guerra, mas se você souber viver esse momento, serão momentos de paz, serão momentos de conhecimento, serão momentos de aperfeiçoamento, para que quando tudo isso passe, e nós sabemos que vai passar, nós estejamos prontos para continuar vivendo tudo aquilo que Ele preparou para nós. Os 40 dias da arca foram apenas um momento, mas Deus tinha um plano muito maior para Noé e para a sua família. O Senhor tem um plano muito maior para nós como igreja, mas esse é o momento que a igreja está recebendo para se tornar novamente ser humano, para amar, para se dedicar aos seus, para respirar e para ter paz. Mas e a situação financeira, pastor? O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em glória
cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Por isso não há momento para temer, mas há momento para amar. Ame, se dedique. E você vai... Muitas vezes o problema não é o que está acontecendo, mas como você está passando por isso. Passe da melhor forma possível, amando enlouquecida, apaixonadamente os seus, e se aperfeiçoando como pessoa em Deus. E o resto o Senhor vai acrescentar quando for a hora. Amém? Que nessa noite nós possamos ter essa palavra de paz nele e entendermos aquilo que ele tem para nós. Noé e sua família desceram da arca, adoraram ao Senhor, e Deus fez uma aliança com eles. Nesses tempos, o Senhor, através do Senhor Jesus, já fez uma aliança conosco. É momento apenas de deixar Deus agir. Amém? Que nessa noite essa palavra possa tocar profundamente o teu coração. Se acalme, se tranquilize, tenha paz, em nome de Jesus, para que quando a tempestade passar, você esteja pronto a alcançar tudo aquilo que Deus tem para você, e tenha certeza que Ele tem. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa estar falando grandemente ao teu coração.